perdidos em minhas trevas, Senhor. Então nessa manhã, meu Deus, flui com o teu Santo Espírito nesse lugar. Nos dê espírito de sabedoria, de entendimento, de revelação da tua palavra, Senhor, para que nós possamos entender coisas espirituais como pessoas espirituais, e que neste lugar apenas o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Nós vamos meditar em vários versículos, mas eu queria, irmãos, começar com uma breve história para vocês conseguirem entender a mensagem de hoje. Essa história, ela aconteceu há muito tempo atrás. Uma advogada chamada Thaisa Nunes, ela sempre desejou se dedicar à pintura, ela sempre quis ser artista, mas só que com a vida corrida de advogada ela nunca teve oportunidade. Ela passou 12 anos como advogada até que ela desejou ser mãe, e aí ela foi ter o filho e desistiu da advocacia, e para continuar tendo a renda dela, ela abriu um salão de beleza. Porém, como nós estamos passando por esse momento, veio a pandemia, e em 2020 tudo ficou mais difícil na vida dela. Em 2020, por causa da pandemia, o comércio dela fechou. A fonte de renda dela acabou. Com a chegada da pandemia, ela estava cuidando do pai dela, que era paciente de risco, estava fazendo tratamento de câncer. No ano de 2020, o pai dela veio a falecer por causa da pandemia. E com a crise na vida financeira, com a crise na família, com a perda do pai, ela entrou em depressão. Ela começou a entrar no nível de depressão, a ter crise de ansiedade. Ela chegou a pesar mais de 120 quilos. E isso abalou a autoestima dela de um modo que ela nunca experimentou antes na vida dela. É um grave desespero, irmãos, que só quem passou por isso é que pode falar. E nesse desespero todo, ela contando o testemunho dela, ela disse que ela encontrou forças em Deus. Por quê? Porque um belo dia, naquela época de 2020, que estava todo mundo falando assim, deixa o sapato lá de fora de casa, ela arranjou uma sapateira meio velha, meio desgastada, e ela achou as tintas em casa. Ela foi e pintou a sapateira. Depois ela foi ganhar um filtro de barro velho. Ela foi e pintou o filtro de barro com a tinta que estava sobrando em casa. Ela foi e pensou assim, eu vou tirar uma foto e vou postar na rede social. Em 3 dias, as fotos daquilo que ela pintou tinha 12 mil curtidas. E as pessoas pelas redes sociais perguntando se não tinha encomenda para fazer. A partir daquele momento, ela começou a empresa dela chamada Feito por Mim. E até hoje, o empreendimento de artesanato dela tem sustentado ela e a família dela. E ela venceu a depressão e a batalha que ela estava passando. O que eu quero dizer, irmãos? Que Thaís, ela viveu um momento de desespero. Ela teve que escolher se ela ficava vivendo o desespero que ela estava passando, ou se ela se erguia com aquilo que Deus queria fazer na vida dela. E o tema da nossa ministração hoje é entre o desespero e a fé. É o tema da mensagem de hoje. Entre o desespero e a fé. Isso, irmão, vocês podem colocar no YouTube. Tem um testemunho dela. Vocês podem pesquisar na internet, Thaisa Nunes, vocês vão encontrar o testemunho dela. Isso não é algo que eu vender, não. E por que eu estou falando isso? Porque isso, irmãos, é aquilo que nós vamos meditar hoje aqui em 2 Reis, capítulo 5, uma palavra que todos nós conhecemos. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel,
e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Olha para cá. Nós vamos começar a ministração entendendo que Deus, ele opera por meio de quem ele quiser. Deus, ele age usando quem ele quiser. Por quê, irmão? Porque todo mundo conhece essa história aqui, que Naamã, ele era um homem muito importante na Síria. Só que qual era a doença de Naamã? Lepra. E aí, depois de ele voltar de uma guerra contra Israel, quem é que ele traz com ele? Uma menina que vai acabar sendo criada, serva, escrava na casa dele. E aquela menina fala com ele, dá a palavra para ele, não dá? Dá ou não dá? Não dá. Ele fala com quem? A menina fala com quem? Com a esposa de Naamã. Mas aquilo que a menina fala chegou no ouvido de quem? De Naamã. Naamã pegou aquela palavra e com quem foi que Naamã foi conversar? Vocês prestaram atenção? Lê o versículo 4 comigo. Então entrou Naamã e notificou a quem? A seu senhor. Sabe quem era o senhor de Naamã? Era o rei da Síria. Irmãos, vamos começar. Naamã, ele vai tomar uma atitude baseada na palavra de quem? De uma menina. Agora, para você conseguir entender, irmãos, o que é que isso significa? Você tem que voltar no tempo. Porque naquela época, essa menina, ela não era menina qualquer que nem hoje não. Ela era escrava. Era menina escrava. Ela era igual a um objeto comum. A uma coisa que você pode comprar e vender. Era essa menina. Ela podia muito bem ser vendida por Naamã, ser trocada por animais, ser trocada por comida. Ela podia ser ali usada como objeto. Ela não tinha nenhum valor naquela casa. Ela não tinha, a palavra dela era a mesma coisa que um latido de cachorro. O que ela falasse ou não falasse não faria diferença nenhuma, pelo fato dela ser o quê? Escrava. E ela não era bem escrava como ela era criança. Hoje, você acredita em qualquer coisa que a criança vai te falar? Se o menino chegar assim, olha, fulano fez isso e aquilo outro. Não é menino, criança. Você pode até achar que aconteceu alguma coisa, mas você vai mais acreditar ou vai mais duvidar? Eu vou mais duvidar. Certo dia minha irmã me falou que meu pai já tinha feito negócio em casa, eu falei, não vou fazer. Se ele disse que está feito, vai ter como fazer. Depois que eu vim descobrir que ela estava falando algo que aconteceu, acho que foi semanas atrás, ou foi mês passado, porque é coisa de criança, ela ainda confundir as coisas. Então, se hoje a gente não valoriza tanto a palavra de uma criança, você acha que naquela época valorizava? Dava crédito? Você acha que naquela época tinha estatuto da criança e adolescente? Não. Então, qualquer coisa que aquela menina falasse deveria ser desprezado, desvalorizado. Mas veja que foi por meio daquela menina escravizada que Deus trouxe a palavra de transformação para aquela casa. Veja que foi por meio daquela palavra é que Deus ele começa a agir ali naquele lugar. Ou seja, irmãos, é por meio de uma simples palavra, usando pessoas simples, em lugares simples, que Deus pode transformar poderosamente a sua vida hoje. Amém, Jesus. Por meio de uma palavra simples, em lugares simples, em lugares que você menos espera. Agora, irmãos, pare e pense comigo. Uma pessoa importante que nem aquele homem de guerra, general, que comandava milhares e milhares de soldados, que comia na mesa de reis. Por que é que você acha que ele parou para ouvir a palavra de uma menina escrava? Você acha que é porque ela é importante? Porque ela era bonita? Porque ela vinha de alguma família de posse? Eu vou te responder, não. O motivo para Naamã ouvir aquela menina foi simples.
É o título da mensagem. Entre o desespero e a fé. Você acha que na mão eu vi aquela menina por causa de quem? Desespero. Você acha que o homem rico daquele não tinha tentado de tudo, não? Você acha que Naamã, rico como ele era, tendo tanta influência, você acha que ele não tentou tomar todo e qualquer remédio que mandaram ele tomar? Você acha que ele não tentou todas as orientações médicas que deram para ele? Ele tentou. A palavra daquela menina só foi valorizada porque ele estava desesperado. Uma palavra simples, Deus usando uma pessoa simples em um lugar simples. Como assim, pastor, lugar simples? Você acha que aquela menina andava no palácio real? Você acha? A Bíblia diz que ela estava falando com quem ali? Com a esposa. Provavelmente ela estava ajudando a esposa de Naamã em a fazenda da onde? Na casa. Limpando, passando, cozinhando, ajudando com os meninos, olhando o gado, fazendo coisas simples do dia a dia. E foi ali que Deus trouxe a palavra de transformação. Irmãos, por que eu estou falando isso? Vá lá em Mateus capítulo 11, versículo 25. Vá para frente, quem chega lá. Quem chegar primeiro ganha. Quem chegar por último paga um lanche depois do culto, hein? Mateus capítulo 11. Ninguém quer pagar lanche para os irmãos, né? Sabe que Cristo gosta de comer. Daqui a pouco nós vamos anunciar várias novidades, hein? Olha só, Mateus capítulo 11, versículo 25. E aí a gente vai para o segundo texto para comparar a mensagem. Mateus capítulo 11, versículo 25. Diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Vou ler de novo. A parte que Jesus diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Irmãos, eu não posso falar, senão vai adiantar. Você não está em Mateus? Vá para Atos 12. A ministração abençoada que o pastor Luciano meditou nessa semana, e foi a partir daquilo que Deus usou o pastor Luciano para pregar, que o Espírito Santo falou. Olha só o que diz Atos capítulo 12. Todo mundo acompanha a história. O que está acontecendo em Atos capítulo 12? O apóstolo Pedro, um dos líderes da igreja, ele foi preso. E o que a igreja estava fazendo por Pedro? A igreja estava orando para que Pedro não morresse, para que Pedro ali não fosse martirizado por causa do evangelho. E aí está a igreja toda ali dentro de uma casa, todo mundo intercedendo e orando, e ali fervoroso, para que Deus operasse na vida de Pedro, para que Deus pudesse ali agir na vida de Pedro. Aí vem a pergunta aqui, ó: Deus responde ou não responde a oração? Responde. Deus liberta ou não liberta Pedro? Liberta. Deus livre o anjo. Agora, irmãos, a parte que nos cabe aqui é Atos capítulo 12, a partir do versículo 13 até o versículo 15. Quando Pedro vai chegar na casa dos irmãos que estão orando, que estão intercedendo, olha o que diz o versículo 13. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta.
e lhe disseram: estás fora de ti. Mas ela afirmava que era assim. E eles diziam: é o seu anjo. Olha para cá. Quem foi a primeira pessoa a saber que Pedro já estava liberto? Quem foi que levou a mensagem para os irmãos de que Deus tinha atendido a oração deles? A menina. Então, peraí. Em 2 Reis 5, quem é que Deus usa para dar uma palavra simples, mas quer transformar tudo? Uma menina. Agora, quem é que Deus usa para dar uma palavra simples, para confirmar que Deus ouviu e respondeu a oração? A menina. Irmãos, a segunda parte da ministração de hoje é um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a obedecer. Sabe por que eu estou falando isso? Porque os crentes, eles oravam pedindo a Deus pela vida de Pedro. E Deus ouviu e respondeu a oração. Mas só que a primeira pessoa a saber isso, irmãos, foi a criada, foi a serviçal. Isso mostra, irmãos, como é que Deus ele pode responder a sua oração através de quem você menos espera, contrariando todas as suas expectativas. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que tinham fé para orar, eles não tinham fé para receber a resposta de Deus. Sabe como é isso? Imagina quando você está orando, você, esposa, está clamando ali pelo seu marido. Ora um dia, ora uma semana, ora um mês, ora 3 meses, intercede, vem para a igreja, fala o nome dele em todas as orações. Aí no dia que você vê aquela irmãzinha da igreja assim: olha, minha filha, eu profetizo que seu marido vai estar aqui no próximo domingo cultuando com a gente. Aí você abre a boca e diz: ah, próximo domingo não vai dar, a gente marcou um churrasco, ele já está ocupado. Muitas vezes Deus usa pessoas simples para liberar palavras simples. Ele só precisa que você creia, que você agarre. Sabe o que é isso, mãe? É às vezes você que está orando tanto para seu filho abandonar essas más amizades, essas pessoas que estão influenciando ele a ser quem você não ensinou a ser. E chega o dia que ele normalmente sai com os amigos e ele diz assim: acho que hoje eu não vou não. E você fala: oxe, você não vai não, é? Oxe, eu já separei essa roupa. Você vai sim, você vai atrapalhar meu dia. Você não orou para que Deus respondesse, mas quando Deus responde, a gente não tem crente, não acredita que Deus está respondendo. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a gente tem que parar e pensar. O que aquela menina falou aqui em Atos 12 era algo bom ou ruim? Bom. A menina chegou e falou: olha, quem está na porta aqui batendo é quem? Pedro. A gente está aqui olhando por Pedro, pensando que ele está na cadeia, mas ele não está mais na cadeia, não, ele já está onde? Ele já está na porta. É uma palavra de esperança, é uma palavra que vem como resposta da oração. Mas o povo acredita? Sabe o que eles falam? Você está fora? Tu está louca. Perdeu um parafuso. Tu não deve ter dormido bem. Só seu almoço devia ter alguma coisa estragada. Mas, irmãos, se era aquilo que eles estavam orando, se era aquilo que eles queriam ouvir, por que eles não acreditaram? É por causa da mensagem ou por causa do mensageiro? Por causa do mensageiro. Eles não acreditaram na palavra, porque quem estava falando aquela palavra era apenas uma menina, uma criada. Era uma menina, irmãos, que ela não tinha relevância naquele espaço. Para você entender o que eu estou falando, irmão, você precisa saber o que é que isso significa. Porque eu falei que lá em 2 Reis 5, aquela menina, ela era o que na casa? Ela era escrava ou era livre? Escrava. Ela estava lá embaixo na hierarquia, ó, comparada a objetos. Você sabia que essa palavra menina aqui em Atos 12 vem do grego paidisker, que significa serviçal, atendente, serva que abre a porta. Você vai ver isso mais ou menos 7 vezes no Novo Testamento. Quando Pedro está lá, seguindo Jesus de longe, que ele vai negar o nome de Jesus.
Lá em Lucas capítulo 22, aparece também a palavra pai que quer dizer serva, criada. Ou seja, quem estava na intercessão lá, quem estava orando, quem estava fervoroso, falando assim: meu Deus, envia o anjo, envia poder, responde-se a nossa oração. Você acha que alguém esperava que Deus falasse com a criada da porta? Usasse a menina que estava lá na entrada? Não. Mas Deus passou pelo líder de oração, passou pelos irmãos do círculo de oração, foi passando por todo mundo. E quem foi que Deus escolheu? Falar através daquela menina. Vou te dizer uma verdade, irmão. Deus ama contrariar suas expectativas. Por que, pastor, isso? Para que você saiba que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os seus, que os caminhos do seu Deus são maiores do que os seus. A mente do Senhor, irmãos, ninguém a conheceu. Quem foi o conselheiro do Senhor? Quem foi que primeiro ensinou a ele para ele dever algo a alguém? Ele é insondável. Você não pode hoje, meu irmão. Eu não posso pregar. Se eu entregar para acabar, eita, meu Deus. Quero falar, mas não vou falar. Espera aí. Vou te dar outro exemplo. Quando Jesus ressuscitou, a quem foi que ele apareceu primeiro? A Maria. Mas você sabe que Maria foi? Vá lá em Marcos capítulo 16. Você não está em Atos? Vá voltando aí. Aqui, meu irmão, nós prezamos por ler a Bíblia. Marcos capítulo 16. Porque você podia parar e falar assim: não, Deus só agiu por meio dos desprezados, por meio daqueles que não eram de grande autoridade, uma vez ou outra. Mas não, irmãos, Deus sempre agiu assim e Deus continua agindo assim. Marcos capítulo 16, veja comigo do versículo 9 até o versículo 13. Olha o que diz o versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, o anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinham sido vistos por ela, não o... Alguém acreditou em Maria? Olha para cá. Sabe quem é que estava chorando? Os apóstolos. Sabe quem é que estava chorando? Homens de Deus que seriam poderosamente usados. Sabe quem é que estava chorando? Foi Pedro, que depois até a sombra dele ia curar os enfermos. Sabe quem foi que estava chorando? Foi Tiago, um dos líderes da igreja de Jerusalém. Sabe quem foi que estava chorando? Foi João, irmãos, que escreveu as cartas do Apocalipse. Enquanto estava todo mundo chorando, a quem é que Jesus aparece? A Maria Madalena. Mas não é qualquer Maria Madalena, é a Maria Madalena da qual Jesus tinha expulsado quantos demônios? 7. Aí você para e pensa assim, ó, espera aí, Deus não falou com o apóstolo, Deus não falou com quem estava ali, ó, com os 3. Os 3 mais perto de Jesus eram quem? Pedro, Tiago e João. Não falou com o trio, não falou com os 12, mas falou com Maria Madalena. Veja que aos olhos dos apóstolos a palavra dela era importante? Não. Como é que a gente sabe? Porque quando ela diz assim, olha, Jesus ressuscitou, é palavra boa ou ruim? Boa. Maravilhosa. Mas acreditaram? Não acreditaram. Então, o problema estava na mensagem ou no mensageiro? Mensageiro. Na pessoa que não estava crendo no mensageiro. O problema não era o mensageiro. O problema não era a mensagem. Porque quem foi que escolheu cada mensageiro? O próprio Deus que escolheu. Em 2 Reis 5, quem escolhe falar por meio da menina é Deus. Em Atos 12, quem escolhe falar por meio da menina é Deus. Aqui em Marcos 16, quem escolhe aparecer primeiro a Maria Madalena é o próprio Deus, é Jesus. Ou seja, o problema não está no mensageiro, o
O problema não está na mensagem, o problema está como você está recebendo a palavra hoje. É como você recebe essa mensagem hoje. É como você crê naquilo que Deus está falando por meio de pessoas simples, em lugares simples, usando pessoas simples. Porque às vezes, irmãos, nossas orações são por coisas grandiosas. Às vezes, irmãos, nossas orações são por coisas que aos olhos dos homens parecem impossíveis, e de fato são impossíveis. E a nossa expectativa é que um grande Deus, Ele fale de modo grandioso. Só que lá em 1 Reis 19, quando você vai ver, quando Elias ele vai para o monte, passa terremoto, Deus não falou nada. Passa fogo, Deus não falou nada. Passa um vento tão forte que as rochas quebram e Deus não fala nada. Mas quando vem uma brisa suave, aí Deus começa a falar. Muitas vezes, irmãos, você está na esperança, está na expectativa de que algo grandioso tem que acontecer na sua vida para você começar a mudar. E não vai acontecer isso. O que você precisa hoje para começar a mudar a sua vida, para começar a ver transformação na sua casa, para começar a ver mudança na sua família, é crer na simples palavra que você está recebendo hoje. É isso. Não crie grandes expectativas, porque, irmão, Deus, Ele com a simples palavra, Ele pode ressuscitar pessoas. Para ressuscitar Lázaro, ele diz o quê? Lázaro, vem para fora. Acabou. Mais nada. Ele só disse isso uma vez. E foi o bastante. Nós precisamos, irmãos, entender que todos estavam em oração, mas ninguém esperava que a revelação chegasse na criada, antes de chegar no livro da oração. Muitas vezes nós queremos limitar a Deus por causa das nossas limitações. Às vezes você espera que Deus ele fale primeiro com você do que às vezes com seu irmão, com sua irmã, com seu pai, com sua mãe. Às vezes você acha que você tem que ser o primeiro a ter a revelação da palavra, então dificilmente vai acontecer. Muitas vezes Deus vai usar outras pessoas para confirmar a palavra dele na sua vida. Muitas vezes isso vai acontecer. E às vezes você vai saber que é Deus falando, porque a palavra, a mensagem, ela corresponde àquilo que você está orando. Corresponde. Aquilo que Naamã precisava foi aquilo que a menina falou. Aquilo que os irmãos estavam orando na casa foi aquilo que a criada falou. Aquilo que o motivo pelo qual os discípulos estavam tristes em casa chorando foi aquilo que Maria Madalena chegou falando. A mensagem. Como é que você sabe quando é Deus falando com você? É quando a palavra simples ela corresponde à sua oração. Ela corresponde a coisas que você não falou para ninguém, só está no seu coração. Aí você sabe o que é Deus falando. Mas às vezes Deus já falou com você uma e você não começou a obedecer. Deus já falou com você duas e você ainda não começou a obedecer porque você está esperando uma confirmação. Não sei da onde, não sei de quem. Que confirmação é essa que está faltando para você hoje tomar uma mudança na sua vida drástica? Que anjo é esse que você está esperando ver para começar a ser um homem conforme a palavra de Deus, começar a ser uma mulher conforme a palavra de Deus? Você está esperando que venha pregador da onde para querer revelar seu nome, CPF, RG, CNPJ? Da onde você está esperando isso? Não vai acontecer. Não vai acontecer, irmãos. Não é porque Deus não pode fazer, não. Ele pode se Ele quiser. Mas Ele já está falando hoje com você, por meio da brisa suave. Eu falo isso, irmãos, porque eu mesmo passei por isso há um tempo atrás. Sabe qual era a minha oração há um tempo atrás? Isso há alguns anos.
era que eu visse um anjo. Falei, todo mundo na Bíblia vê anjo, eu também quero ver um anjo. Falei, todo mundo tem visão do céu, todo mundo ouve a voz de Deus, todo mundo tem um texto escrevendo na parede, eu também quero participar desse negócio. Pedro vê anjo, Paulo vê anjo, todo mundo vê anjo, eu também quero ver. Se Gabriel pode subir e descer o tempo todo, uma mais, uma menos, não vai fazer diferença, né? Eu por um tempo fiquei, meu Deus, não, senhor. Esse negócio de ficar recebendo tabadoria de outros homens, não, velho. Agora, linha direta. Negócio de intermediador, não. O senhor rasgou o véu, velho. Eu quero aqui, pegada de Zacarias, estou orando ali no seu tempo, pá. Eu quero ver aqui, Não quero olhar da frente, não. Eu olho natural mesmo aqui. Eu quero ver minha retina aqui, Pegada de Gabriel. Eu quero ver Gabriel aqui, senhor. Traz uma palavra. E Deus dizendo, e até hoje eu não vi um anjo. Mas, irmãos, acho que até hoje Deus nunca falou tanto e tão poderosamente na minha vida como nesse ano de 2022. Palavras tão precisas, palavras que, como a própria Bíblia diz, né? É a palavra que é viva e eficaz, poderosa para discernir pensamentos e intenções do coração. Irmãos, nós não precisamos ver anjo para que isso aconteça. Você só precisa acreditar. Você só precisa dispor o seu coração hoje a crer na mensagem que Deus está falando, independente de quem seja o mensageiro. Sabe por quê, irmãos? Porque se Deus quiser, sabe quem que Deus usa? Até a mula Deus usa para falar se Ele quiser. Até uma mula. Até um animal irracional, Deus pode capacitá-lo para falar com alguém. Irmãos, a diferença entre a criada de Naamã e a criada que estava lá no meio dos crentes, não foi a mensagem, porque as duas trouxeram uma mensagem de esperança, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de oportunidade de se alegrar com a resposta de Deus. Sabe qual foi a diferença entre 2 Reis e Atos 12? Foi o desespero e a necessidade de quem estava ouvindo. A diferença foi essa. A diferença entre Naamã e os crentes que estavam orando ali foi o grau de desespero da situação que cada um estava vivendo. Pastor, por que você está falando isso? Porque, irmãos, eu preciso te fazer uma pergunta hoje. Será que você hoje está desesperado o suficiente para crer na palavra de Deus? Será que você hoje está necessitado o suficiente para começar a obedecer o que Ele está falando? Porque, irmãos, se você hoje não estiver disposto a receber essa palavra, a obedecer a palavra de Deus, Ele está disposto a abalar ainda mais a estrutura da sua vida para que você possa crer nele. O que isso quer dizer, pastor? Que Deus, Ele te ama tanto que Ele permite que sua vida fique cada vez mais difícil, até que você não veja outra saída, até que você não encontre mais amigo nenhum, até que mais nenhum familiar abra a porta para você, até que você olhe para todos os lados e não encontre resposta, até que você estique sua mão até onde ela vai e você não consiga resolver mais nada. Deus, Ele permite que nós cheguemos até esse ponto. Deus permite, irmãos, que nós passemos pelo vale da sombra da morte, para que quando tudo estiver desesperado aqui ao nosso redor, você só tenha uma opção, que é levar seus olhos para o monte e esperar o socorro que vem de Deus. Ele te ama tanto que Ele permite que tudo piore. Deus te ama tanto que Ele permite que as coisas na sua vida fiquem cada vez mais difíceis, até que você se dispõe a dizer: Senhor, agora eu quero obedecer a tua voz. Agora, meu Deus, eu quero fazer aquilo que o Senhor está mandando eu fazer. Porque no final do livro de Atos, irmãos, tem uma história que quase todo mundo conhece, que é Paulo e o naufrágio. Ele vai viajar de barco como prisioneiro.
Ele tinha que ser levado como prisioneiro para Roma, mas só que era um barco de viagem comum. Tinha tudo que era gente dentro, viajando também. E Paulo ele fala assim: olha, é melhor não sair agora, porque se a gente for viajar agora, a viagem vai dar errado. Não vá. Não vá, porque se for, vai acabar quebrando a cara, vai acabar tendo prejuízo. Mas só que naquele mesmo barco tinha mestre de navegação, tinha um capitão, tinha gente de autoridade e importância. Quando Paulo falou isso, você acha que alguém ouviu? Ninguém ouviu o que Paulo falou. Falou: ficar dando voz a prisioneiro? Vou ficar dando ouvido a quem está encarcerado? Eu não vou ouvir nada, bora. E eles viajaram. A viagem piorou tanto que eles passaram mais de 10 dias no escuro, sem saber se era dia ou se era noite, sem saber sequer para que lado estava indo. Eles se desesperaram tanto, o barco estava virando tanto, que eles saíram jogando tudo que era bem material do barco. Todo mundo perdeu tudo de posse. Até que, no maior grau de desespero que todos estavam vivendo, Paulo falou de novo. Paulo sempre disse: olha, não se desesperem, porque o anjo a quem eu sirvo me disse que a vida de ninguém aqui do barco vai se perder, nem sequer um fio no cabelo. Basta que vocês obedeçam aquilo que eu vou falar. Vocês acham que o povo agora ouviu? Agora ouviu. Por causa do quê? Por causa do desespero. Deus ele vai permitir que, se necessário for, você chegue a um grau de desespero que você nunca experimentou isso na sua vida. Se for necessário para que você se volte para Ele. Ele permite. Pastor, por que é que Deus permite isso? Porque, meu irmão, apenas Deus pode resolver sua vida. Não tem outra resposta. Enquanto você tiver expectativa aqui nessa terra, expectativa em homens, expectativa na força do seu braço, expectativa no dinheiro do seu bolso, não vai dar certo. O problema em Atos 12 é que eles não estavam desesperados o suficiente. Eles recebem a mensagem da criada e falam: olha, Pedro está na porta. A oração da gente foi atendida. Mas eles falaram o quê? Você está fora e se você está louca. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes uma palavra que é simples, ela vai ser loucura quando você for colocando em prática. Porque muitas vezes você vai esperar que Deus ele explique todo o beabá para você. Você vai estar orando ali para que Deus ele possa intervir na sua casa, para que Deus ele abra a porta de emprego, para que Deus ele possa curar você ou alguém da sua família. E muitas vezes a resposta que Deus vai dar não vai ser de acordo com a sua expectativa. Às vezes ele vai falar, às vezes você está orando ali para converter seu marido, dizer: meu marido, meu Deus, converte meu marido, meu Deus, converte minha esposa. E você pode estar sendo assim: não, Deus vai dizer assim: eu vou converter hoje, eu vou quebrar ele todo, ele vai aceitar Jesus. Às vezes você espera ouvir isso, mas às vezes a resposta que vai vir de Deus é essa assim: olha, vá lá, abrace, perdoe o passado, beije e peça perdão também. Você fala: mas espera aí, meu Deus, quem errou foi ela, quem errou foi ele. Eu que tenho que dar um abraço a você? Mas espera aí, eu vou ter que contar a história toda de novo para o senhor, que eu acho que o senhor não sabe quem é aquele ali. Eu que estou convivendo há 1, a 5, a 10, a 15, a 30 anos, eu conheço aquela peça ali. Se o senhor soubesse, o senhor ia mandar perdoar. Ou seja, Deus respondeu a oração? Respondeu. Mas foi o que a pessoa esperava ouvir? Deus, irmãos, Ele continua respondendo orações hoje. A diferença é que muitas vezes Ele não vai dizer o que você quer ouvir, mas Ele vai dizer aquilo que você precisa ouvir. A terceira e última parte, irmãos, é a parte de reflexão. Para você parar e se perguntar: como é que você tem obedecido a palavra de Deus hoje?
Como é que você tem ouvido e obedecido a palavra de Deus hoje? Porque, irmãos, nós precisamos saber se o nosso coração está disposto a crer no que Jesus fala. Você sabe como é que Jesus curou os cegos? Vou simplificar a pergunta. Jesus curou todos os cegos de modo igual? Não. Teve um cego chamado Bartimeu que clamou por Jesus. Aí Jesus mandou ele vir até ele. Bartimeu, Jesus perguntou assim: Bartimeu, você quer o quê? Perguntou para o cego o que o cego queria, né? Mas era necessário. Bartimeu falou assim: ó, eu quero ver. Jesus respondeu: então veja. Pronto, Bartimeu começou a ver. Tranquilo. Agora já teve um outro cego que Jesus teve que pegar ele pela mão, tirou do meio da aldeia que ele morava, levou para fora, fez um barrozinho ali, passou no olho dele e mandou ele tirando o barro. À medida que ele ia tirando o barro, olha, ele estava vendo tudo um pouco embaçado, aí foi clareando, até que a visão dele foi curada por completo. Teve um outro cego que Jesus, ele fez o meu barrinho, ó. Fez um barrinho ali, passou no olho do cego, mas não mandou o cego tirar ali não. Ele mandou, vá lavar lá no tanque de Siloé, tá? Não é qualquer água não, viu? É a água do tanque de Siloé. Agora, peraí, o problema de todos os três era o mesmo? Os três eram cegos? Os três não queriam cura? Mas o modo de Jesus trabalhar com cada um foi igual ou foi diferente? Então por que você quer que Deus responda a sua oração hoje que nem está respondendo do seu irmão? Que nem respondeu de alguém que você conhece? O que é que você quer que sua história seja copiou, colou? Por quê? O plano, irmãos, que Deus tem na sua vida é um plano pessoal, personalizado. A Bíblia diz no Salmo 139 que antes de você nascer, Deus já escreveu todos os seus dias no livro dele. Deus, ele conhece você pessoalmente. Você sabia que você no mundo é único? E isso aqui eu não estou falando para maciar seu ego, não. Eu estou falando porque, irmãos, às vezes nós queremos que Deus trabalhe em nossas vidas do mesmo modo que Ele trabalha na vida das pessoas. Às vezes você quer que Deus converta seus filhos do mesmo modo que converteu os filhos da vizinha. Aí você quer que Deus responda financeiramente na sua vida do mesmo modo que respondeu na vida do seu amigo. Deus, ele nos fez, irmão, com a exclusividade que o seu DNA, ele não tem igual no mundo. Nem quem é irmão gêmeo tem o mesmo DNA. A possibilidade de combinação do DNA que você tem é mais difícil, é mais numerosa do que o número de galáxias que já foram encontradas no céu. O polegar que você tem, a sua biometria, ela é única em todo o mundo. Não tem outro ser humano em mais de 7 milhões que tem o mesmo dedo que você. A combinação dos seus olhos, aqui, ela tem mais de 200 milhões de combinações. De modo que você pode falar, não, todo mundo tem olho preto. Não. Quando você vai olhar de verdade, cada um tem uma cor única. Por quê, irmãos? Porque através desses sinais que nós temos em nosso próprio corpo, Deus ele deixa claro que Ele trabalha com cada um de um modo diferente, pessoal, personalizado. Eu não posso querer obedecer a palavra de Deus apenas de acordo com a minha expectativa. Se Deus curou aquele dizendo, veja, ele viu, eu também eu quero ver. Então vira o olho que tem um barrinho aqui para você. Espera aí, senhor. O outro só veio falar. Por que no meu tem que jogar um barro aqui? Espera aí, senhor. O outro jogou o barro e ali mesmo na sua frente foi tirando e foi vendo. Por que eu tenho que lavar lá no tanque de Siloé? Às vezes você impede o agir de Deus quando você questiona como Ele está fazendo as coisas dele na sua vida.
Às vezes você impede que Deus opere na sua vida quando você quer que Ele age no seu modo e não no modo dele. É duro de se ouvir, mas é uma verdade bíblica. É duro de se ouvir, irmãos, mas saiba que se Deus está falando isso hoje, é porque Ele quer que você mude. É porque Ele quer que a partir de hoje você abra sua mente para entender o que Ele está falando. Me diga aí, irmãos, os crentes estavam dentro de casa, ir até a porta e abrir, era difícil? Você está na sala, vai para a porta abrir ali, é algo longe? É difícil? É cansativo? Ainda que tivesse escala, não era, né? Mas veja que quando a menina liberou aquela mensagem, eles relutaram em agir de acordo com aquela palavra, eles desobedeceram. Desobedeceram entre aspas, né? Todo pai sabe que um filho que demora para obedecer já é um ato de desobediência. Mas o que é que eu estou falando? Naamã, volte lá por favor, 2 Reis capítulo 5. Você precisa entender o que foi que Naamã fez aqui. 2 Reis capítulo 5. Olha só, em 2 Reis capítulo 5, você precisa entender o esforço que Naamã teve. Porque os crentes que estavam orando, os crentes, porque Naamã, nos dias de hoje, ele seria crente, ele seria ímpio, alguém que não é da fé. Mas aqueles que eram da fé, que receberam a palavra, eles relutaram em obedecer. Agora você sabe o que foi que Naamã fez quando ele recebeu aquela mensagem? 2 Reis, capítulo 5, versículo 4 e o versículo 5. Diz assim: Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Olha para cá que eu vou traduzir para você o que a gente acabou de ler. Naamã, ele chegou diante do rei e falou assim: olha, eu tenho uma criada, menina, que eu trouxe lá de Israel, e ela falou que tem um homem lá que pode me curar. Vocês têm noção, irmão, do quão ridículo isso soa? Você tem noção de quão simples é isso? Porque se eu fosse o rei, eu ia falar: pera aí, a gente acabou de atacar Israel, você trouxe a menina de Israel presa, você quer que eu volte para Israel, que eu mova o rei por causa do que uma escrava sua falou? É ou não é loucura? É ou não é algo absurdo? É. Mas por que ele obedece? Porque ele está o quê? Desesperado. Às vezes você reluta em obedecer a palavra de Deus com medo daquilo que outras pessoas vão falar de você. Às vezes você demora em perdoar, em dar o braço a você, em ir lá abraçar, porque as pessoas vão achar que eu sou besta. As pessoas vão achar que pode fazer qualquer coisa comigo. Não, eu vou lá fazer porque fulano vai começar a falar de mim, vai começar a usar meu nome, vai começar a fazer fofoca de mim. Você se importa com aquilo que as pessoas falam de você. Você se importa pela opinião das pessoas. Você se move ou pelos elogios ou é paralisado pelas críticas. Mas veja que Naamã estava no nível de doença, de desespero, precisando de uma cura, que ele falou: não importa, é escrava, é menino, é criança, eu vou, porque eu estou necessitado, porque eu estou desesperado. Embora ver o que ele fez? Vou traduzir. A Bíblia diz que ele foi da Síria para Israel. Ele foi de um país ao outro, irmãos. Ele viajou de um país para o outro. A Bíblia diz aí no versículo 5, que ele levou 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro. Sabe o que significa hoje? Ele levou cerca de 350 quilos de prata, irmãos.
Cada talento equivalia a 35 quilos de prata. E ele levou cerca de 72 quilos de ouro, além das vestes. Ele viajou de um país a outro. E olha que ele mexeu com a diplomacia, porque um rei era inimigo do outro rei. E por causa da palavra de uma escrava, os dois reis acabaram se comunicando, tendo que trocar mensagem. Veja que por causa da palavra de uma menina, 2 reis foram movidos, mais de 370 quilos de prata, 350 quilos de prata e 70 quilos de ouro, ele levou em carruagens, por causa da palavra de uma menina, de uma escrava. Ele se movimentou, porque, irmãos, ele entendeu que aquela poderia talvez ser sua última oportunidade de ser curado, sua última chance de ser curado. Será, meu irmão, que você hoje não está diante da sua última oportunidade? Será que você hoje, ouvindo a palavra de Deus, não está diante da sua última oportunidade de ouvir e obedecer, antes que o pior aconteça? Será que você hoje está disposto a obedecer a Deus, ou você vai esperar que as coisas piorem? É uma escolha que você precisa parar e refletir seriamente. Porque muitas vezes a ilusão que o inimigo vai colocar na sua mente é que você ainda tem tempo amanhã. É que se você não fizer hoje, você pode deixar para amanhã. Vai dar tempo, tem jeito. Irmãos, não deixe a palavra passar. Não perca a oportunidade de começar a obedecer a Deus hoje. Não perca. A Bíblia diz que na segunda vez que Jesus Cristo vai passar por um lugar chamado Cafarnaum, havia um paralítico que é levado pelos seus 4 amigos naquele lugar. Era a segunda vez que Jesus passava por ali. Na primeira vez, talvez aquele paralítico não soubesse que Jesus estava passando por ali. Mas como ele sabia que ali era a rota que Jesus passava, se Jesus passasse novamente, ele já estava preparado. Ele já estava esperando. Ele já tinha falado: olha, meus amigos, se aquele homem chamado Jesus que faz milagres passar de novo, por favor, venham, me levem até ele. Pode ser minha última oportunidade de viver a cura, de viver a transformação, de ver Deus respondendo à minha situação. Pode ser a última oportunidade. Irmãos, por te amar tanto, como eu já disse, muitas vezes Deus vai permitir que a situação que você está vivendo se torne mais desesperadora, até que você se disponha a obedecer a Ele, até que você diga assim: Senhor, eu não tenho outra opção a não ser te buscar, a não ser te ouvir, a não ser seguir os teus caminhos. E sabe o que é o bonito de tudo isso, irmãos? É que Deus, Ele ainda assim te aceita, Ele ainda assim te recebe. Porque se você trocar moeda, se você trocar de lugar, talvez aqui a gente não aceitaria determinadas pessoas se nós fôssemos considerados a última opção. Imagine se você tem um filho que sai de sua casa, que começa a ouvir mais os conselhos de amigos, começa mais a valorizar estar em festa do que com você em casa, e vai viver a vida dele. E ele só volta para você, só bate na sua porta quando acabou tudo, quando os amigos foram embora, quando o dinheiro faltou, quando a casa que ele tinha não tem mais, que ele vai bater na sua porta. Aí você tem que parar e pensar: será que você abriria? Porque infelizmente hoje tem pais que não abrem mais a porta. Glória a Deus, porque o nosso Deus, Ele continua deixando a porta aberta. A porta continua aberta para você. A oportunidade está diante de você hoje. É hoje. É uma decisão drástica. É algo que você tem que agarrar como se fosse sua última oportunidade. É uma escolha que você tem que fazer de receber uma palavra simples
que vem de um mensageiro simples, em um lugar simples, e que é poderosa para transformar a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Poderosa. Para terminar, irmãos, Salmo de número 81. Salmo de número 81. Nossa última passagem. Como eu sempre recomendo, traga uma folha, traga um lápis, traga uma caneta, para que você anote as passagens e possa ler depois em casa, possa meditar. Nós vamos ler, irmãos, apenas 4 versos. Vamos ler o final do Salmo 81. Salmo 81, a partir do verso 13 até o verso 16. Diz assim, ó: ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. E eu o sustentaria com trigo mais fino, e o saciaria com mel saído da rocha. Olha cá. Sabe o que é que Deus está falando aqui? Os benefícios de você ouvir e obedecer aquilo que Ele está falando. Ele diz: olha, se meu povo ouvisse, eu abateria os inimigos, eu iria na frente deles, acabaria com as batalhas, não haveria inimigo que resistisse ao meu povo. Se meu povo me ouvisse, eu sairia a favor dele, eu tomaria a frente da situação, eu tomaria o controle das coisas e operaria poderosamente. Se o meu povo me ouvisse, eu o sustentaria com o melhor. Agora, irmãos, o povo do passado, eles tiveram a chance, o povo do passado teve a chance de obedecer, eles deixaram passar a oportunidade. Hoje, não desperdice a sua chance. Ouça e obedeça a voz do seu Deus, e veja Ele responder a sua oração poderosamente. Amém, povo de Deus. E a sua de palmas para Jesus nessa manhã. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia não para sempre. Glória a Deus. Só se coloque de pé se você quer obedecer essa voz. Só se dispõe a ficar de pé se você hoje quer se decidir e dizer assim: Senhor, é hoje o meu dia. E assim: Senhor, é hoje que eu quero essa oportunidade de te ouvir e obedecer. Não é amanhã. Não fique na expectativa da manhã. Não foi ontem. Não fique no remorso do passado. Fique no presente. Diga assim: Senhor, o Senhor está falando comigo hoje. Eu ouço a tua voz hoje e começo a obedecer hoje. Toma essa decisão, meu irmão. Começa hoje a dizer: Senhor, eu não vou esperar a minha vida chegar no mais profundo nível do desespero para eu começar a ouvir a tua palavra. Não vou. Começa a fechar os seus olhos e você mesmo fazer essa oração. Começa a dizer: Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, meu Senhor. Porque, meu Deus, o Senhor ocultou estas coisas dos grandes e revelou aos pequeninos. Ah, como o Senhor é bom, meu Deus. Porque o Senhor continua falando com a tua igreja. Como o Senhor é bom, meu Deus, porque o Senhor